Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a esse vídeo. Depois de muita resistência de minha parte e muita insistência da Gabriela e também de muitos de vocês, vamos falar um pouco de investimentos. Hoje a gente vai fazer uma introdução a isso, tá? Primeiro eu vou contar um pouquinho a nossa história com os investimentos, os nossos investimentos. Vou abrir a minha carteira de investimento, ela é uma carteira inicial, porém já vem me dando alguns resultados bem interessantes que me deixam muito felizes. Bora acompanhar comigo essa trajetória? Bom, pessoal, de início, a minha história com os investimentos foi frustrante, como para muita gente, tá? Entrei no embalo, entrei no muita coisa que eu via na internet. O primeiro lugar que eu investi foi em ações na bolsa, né? Foi no IPO da empresa da Gabriela. O IPO é quando uma empresa se torna pública para as pessoas comprarem suas ações. A Gabriela trabalhava na Espaço Laser. E por a gente conhecer ali, a gente via que tinha números interessantes, aparentemente, né? Era uma empresa que já entrou com valor de mercado, eu tenho aqui para falar exato, ela foi avaliada a R$17,90 para abrir e fechou a R$20,98. A gente falou, nossa, vamos ganhar dinheiro. E fui lá, a gente tinha um dinheiro ali guardado, foi em janeiro de 21, a gente tinha ali uns R$500 ali mais ou menos guardados do 13º, e acabamos comprando algumas ações. E foi um desastre. As ações foram diminuindo de valor. Para vocês terem uma ideia, hoje cada ação da Espaço Laser está custando R$2,06, né? Então a gente está falando lá de quando a gente comprou estava a R$20,98, hoje elas custam R$2,06. Perderam R$18 por ação. Então a gente teria tido um grande prejuízo se tivesse mantido em carteira. Quando elas chegaram ali nos R$14, R$15, eu vendi. Tive um grande prejuízo, mas vendemos e diminuímos esse prejuízo. Por que eu já começo o vídeo contando história de prejuízo? Porque aconteceu comigo o que acontece com muita gente. Primeira coisa é fazer algo que a gente não conhece pelo embalo e simplesmente porque alguém falou, né? Então, principalmente investir o nosso dinheiro tem que ser uma coisa com muito estudo, com muito embasamento, e a gente estar muito tranquilo com isso, porque só a gente mesmo sabe o quanto é sofrido e o quanto é dolorido a ganhar cada um desses centavinhos que a gente tem ali para investir, tá? Mas por que eu voltei ali e estou falando que eu estou investindo? Basicamente porque é o único jeito que eu vejo e a maioria das pessoas enxergam da gente conseguir garantir um futuro um pouco melhor. Mas aí você deve estar se perguntando e me perguntando, Caio, então se investir eu vou ficar rico? Sendo muito honesto, dificilmente. Mas qual que é a vantagem então de eu investir? Respondendo a primeira pergunta, rico vai ficar quem tem muito dinheiro para investir, tá? A gente vai conseguir ter um futuro mais tranquilo. Por quê? Para ganhar um volume grande de dinheiro, para ficarmos ricos na bolsa, precisamos ter muito dinheiro. Não acho que seja o fato e o momento da grande maioria aqui. E é muito dinheiro para investir, né? E investir, quando eu falo dinheiro de investimentos, é o dinheiro que a gente não vai usar a curto e médio prazo. Não é aquele dinheiro que a gente utiliza para pagar as contas. A gente já pagou todas as contas, não tem mais nada para pagar, e aí a gente vai separar esse dinheiro, vai investir e não vamos precisar mais dele. É como se a gente esquecesse ele. Então pensar que daqui a 3, 4 meses se dá uma emergência eu vou usar ele. Não adianta assim.
Então, por isso que eu falo, não é o caso da grande maioria entre nós, tá? Porém, é o que vai garantir quando a gente chegue lá nos nossos 60, 70 anos, a gente tem uma tranquilidade para viver aquele momento mais difícil referente a emprego, aposentadoria, plano de saúde. Tudo isso vai ficando mais difícil de acordo com a idade. Então, quanto antes a gente começa a pensar nisso, menos dor de cabeça a gente vai ter chegando nessa idade. Não quer dizer que eu tenho lá meus 40 anos, não vou poder mais fazer investimento? Vai, 40, 50 anos. O que vai acontecer é, você vai precisar de um aporte maior, ou seja, botar um dinheiro a mais nesses investimentos, contar com mais tempo. São duas funções. O tempo para investimento é o fator mais preponderante nisso. Quanto mais tempo de investimento eu tenho, maior a minha rentabilidade futura, né? Rentabilidade é o quanto esse dinheiro vai se transformar lá na frente. Então foi assim que começou a minha história. Não desisti, voltei a estudar, via muito vídeo aqui no YouTube mesmo, gente. Tem muita coisa interessante, tem muito vídeo bom, tem muitos canais que eu acompanho, que eu gosto muito de assistir. Vou dar alguns exemplos. Tem o Primo Pobre, que eu gosto muito. Tem o Bruno AM, que eu adoro também de assistir. Atualmente assisto muito o Investidor Sardinha, do Raul. Hoje ele já aprofunda mais, então esses dois que eu te falei, eles falam de uma maneira mais simples. O Raul aprofunda um pouquinho mais, então é para quando a gente já está acostumado com alguns jargões, alguns termos. Então ele consegue ir um pouquinho mais a fundo, eu acho interessante para isso. Tem também o Primo Rico. Vou fazer um adendo quanto ao Primo Rico, e há muito desses vídeos que aparecem de gente rica falando sobre investimento para nós, réis mortais, que trabalhamos para um salário no final do mês. Qual que é o problema com isso? A visão de mundo deles, a vivência deles atual é diferente da nossa. Não adianta. Então, R$1.000 para a gente é completamente diferente de R$1.000 para eles. O nível de comprometimento desse dinheiro para a gente é diferente do nível de comprometimento do dinheiro para eles. Ah, Caio, mas dinheiro é dinheiro. Sim, só que se você tem 1 milhão, perder R$1.000 não é nada. Se você ganhar um salário mínimo, perder R$1.000 é perder quase tudo. Então é essa a diferença. Ah, mas não posso seguir eles? Pode e deve. Eu sigo a grande maioria. Vejo muitas entrevistas do Barsi, da filha dele. O Barsi, para quem não sabe, é o maior investidor pessoa física da B3, que é a Bolsa Brasileira. Ele é multimilionário. Muitas ideias são muito boas da gente aprender e trabalhar em escala. O Primo Rico, a mesma ideia. Ele é multimilionário, mas tem muitas ideias que a gente tem que entender e trabalhar em escala. Então, assim, entender isso também é uma parte fundamental. A gente se colocar onde a gente consegue se encaixar. Por isso que eu dei a ideia daqueles dois primeiros, o Primo Pobre e o Bruno. Eles estão mais voltados para a nossa realidade. Então a gente consegue entender melhor e eles conseguem dar exemplos reais do que a gente consegue fazer. Mas voltando lá à nossa historinha, né? Tive esse prejuízo lá em 2021. Comecei a estudar um pouquinho melhor para não cair novamente em furadas, né? Não perder dinheiro, porque dói perder dinheiro, gente. Comecei a estudar, final de 21, 22 ali foi o ano que eu me aprofundei muito mais nisso, tá? E principalmente para diminuir a ansiedade. Eu sofria muito com o fato de esse mês eu não vou conseguir pagar a conta, mês que vem vai ser mais difícil. E estudar sobre investimento vem me trazendo 2 benefícios. O primeiro, a longo prazo, poder me aposentar com um pouco mais de tranquilidade. A curto prazo, me fez aprender sobre, primeiro, guardar dinheiro. Eu não tinha esse costume. Então eu já tive salários maiores do que o que a gente ganha hoje no nosso delivery e não tinha dinheiro guardado. Pelo contrário, vivia com a conta completamente negativa, com dívidas, com empréstimos.
atolado em dívida. E nesse momento que eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender a importância do melhor alocar o meu dinheiro, analisar para onde o meu dinheiro está indo e tirar os gargalos aonde eu perdia dinheiro, né? Então, são esses dois os benefícios que eu vi e vejo hoje como vantagem na minha vida de estudar mais sobre investimentos. E aí, no final do ano passado, entrei de verdade agora, entendendo o que eu estava fazendo na Bolsa de Valores. Como que eu entro na Bolsa de Valores, Caio? Eu vou lá, tem uma portinha, eu entro nela? Não, gente, a gente faz investimentos hoje pela internet. Hoje é tudo internet, né? Existe um lugar, um prédio onde é a Bolsa de Valores, mas são servidores, tem pessoas lá dentro e tal, mas hoje tudo é online, tudo é muito mais fácil, inclusive mais rápido, né? Então, abri uma conta numa corretora. A corretora, ela é intermediadora entre a gente e as ações, os fundos, o que a gente vai comprar para investimento, tá? A minha hoje é a Rico, mas existem várias outras. Por que eu escolhi a Rico? E o que eu recomendo você fazer? Escolher uma corretora que não tem taxa de corretagem. O que é isso? Para cada ação que você faz, a corretora pega um pouquinho ali do seu dinheiro, então um percentual. Hoje temos muitas, a Rico é uma delas, por isso que eu escolhi. Ela não tem taxa de corretagem, então eu acabo não perdendo, tenho mais dinheiro para investir, né? Então, se você abrir a conta em alguma corretora, escolha uma que não tenha taxa de corretagem. Hoje esses bancos digitais, muitos são corretoras também. A Nubank tem a Nuinvest, e por assim vai com várias e várias outras, tá? Então só dá uma olhada nisso, senão vai ter a taxa de corretagem para você acabar perdendo dinheiro, sendo que uma cobra, a outra não. Mas vamos entrar então nos investimentos. Existem dois tipos principais, né? Assim que a gente separa: investimentos de renda fixa e investimento de renda variável. Ah, Caio, aquela caixinha lá que você mostrou do Nubank é um investimento? Sim e não. A caixinha do Nubank, ela funciona também como investimento porque ela rende ali, em média, utilizando aquele exemplo, 100% do CDI. É uma forma de investir, porém, não é o ideal, tá? Ali é uma forma de você colocar o seu dinheiro, alocar o dinheiro, por exemplo, de uma reserva de emergência, que é o meu caso, como eu expliquei lá no vídeo falando sobre as caixinhas. Então a minha reserva de emergência está lá. Por quê? Ali eu saco na hora que eu precisar. Então ela está de fácil alcance, está um pouquinho travada, porque não está na conta corrente, então não se perde ali entre outros valores. Mas se eu precisar para uma emergência, ela está ali à minha disposição para conseguir resolver esse problema urgente que a gente tem ali, né? Mas lembrando, é uma reserva de emergência. Emergência não é deu vontade de comer um McDonald's, né? Isso não é emergência. Emergência é quebrou o carro, fiquei sem a geladeira em casa. Uma emergência, algo, por exemplo, hospitalar. Então, isso é uma emergência. Todo o restante não. Esse vídeo que eu estou comentando das caixinhas, a gente vai deixar o card aqui em cima para facilitar, tá? Dá uma olhadinha, é bem legal. Então na corretora temos a renda fixa e a renda variável. A renda fixa era uma renda que você já sabe o quanto você vai ganhar no final. Você tem ali a renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Isso, num próximo vídeo a gente vai entrar mais a fundo, tá? Mas no geral, a renda fixa é para quem está iniciando e para quem tem muito medo de perder dinheiro. Por quê? Você já sabe quanto você vai ganhar e na grande maioria ela tem a garantia do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o FGC? Ele garante até R$250 mil a restituição dos seus valores investidos por CPF se algo acontecer. Por exemplo, você comprou referente a um banco, esse banco quebrou, esse fundo garante a restituição para você desse valor, então você fica bem mais tranquilo, tá? Porém, a margem de rentabilidade dela é menor. Quanto maior o risco, maiores os lucros.
Quanto menores os riscos, menores os lucros. Um exemplo é a poupança. A poupança hoje ela mal cobre a inflação, então, só que ela não tem risco algum. Só que o seu dinheiro lá, ao longo do tempo, ele vai perdendo valor, tá? Então, R$ 100 lá no começo do ano não vai ter o mesmo poder de compra de R$ 100 no final do ano, porque o que ela gerou é menor do que a inflação. Vamos falar também sobre inflação, mas mais para frente no próximo vídeo, tá? Hoje a gente está fazendo esse apanhadão geral. E temos as rendas variáveis. Exemplos de rendas variáveis: fundos imobiliários, as ações. A gente sempre ouve, né? O Bonner no Jornal Nacional, a Bovespa teve alta, as ações da Petrobras, as ações da Eletropaulo e por aí vai, né? Então, isso é a renda variável. Por quê? Porque ela sobe e desce. Ela varia, como diz o nome. A curto prazo, o que a grande mídia que a gente sempre escuta por aí é desesperador, porque um dia sobe, um dia desce, e a bolsa vale 100 mil e depois está abaixo de 100 mil, e é uma loucura, a gente fica meio doido. Até hoje, às vezes eu fico meio doido. Por quê? Porque são informações jogadas ao vento. Investimento em ações, principalmente na renda variável, ela é coisa de longo prazo, não é de um dia para o outro. A gente está falando de momentos de acumulação, de criação de patrimônio para 15 anos. Quando você compra hoje para olhar daqui a 15 anos, ela vai ter um crescimento exponencial lá para frente. Isso, claro, falando de boas empresas, sólidas, consolidadas no mercado, de áreas perenes, como por exemplo saneamento, os próprios bancos e outras áreas que a gente vai falar mais para frente também nessa nossa série sobre investimentos, tá? Mas boas empresas continuam aí por anos e anos e anos e anos, dando bons lucros, né? Então, como eu falei, a renda variável ela é composta aí por ações, fundos imobiliários, e a gente tem duas maneiras de ganhar dinheiro em cima disso, tá? Como valorização do papel que a gente comprou. Então a gente compra 10, ela começa a valer 15, 20, 30, 50, e aí a gente vende quando for mais caro, se for essa a nossa ideia. E pagamento de dividendos. O que é o pagamento de dividendos? É quando você compra, aquela empresa tem um lucro e ela paga para os seus acionistas uma parcelinha desse lucro, né? Então, fundos imobiliários pagam mensalmente um percentual. As ações dependem da ação, tá? Tem empresa que paga mensal, tem empresa que paga bimestralmente, tem empresa que paga semestralmente, tem empresa que paga anualmente, tem empresa que não paga, né? Por quê? Cada uma trabalha de uma maneira diferente. Então tem empresas que a gente compra esperando elas valorizarem, porque elas não vão pagar dividendos. Historicamente elas não pagam dividendos, por isso é importante a gente estudar cada uma das empresas que a gente vai estar investindo para saber exatamente qual que é o nosso propósito e ver se essa empresa se encaixa ou não na nossa estratégia. Vou mostrar para vocês essa ideia do tempo é um fator exponencial para chegarmos aos resultados que a gente precisa, tá? Vou dar um exemplo entre investimento e guardar dinheiro, né? Mostrar a diferença para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou mostrar aqui na calculadora um teste muito simples, que é muito interessante, tá? A gente vai colocar aqui um valor inicial de R$300 para a gente começar a investir. E todos os meses a gente vai continuar lá fazendo o mesmo valor de aporte de R$300, tá bom? Taxa de juros, vamos botar a mais simples, 1% ao mês, 12% ao ano. Num período de 20 anos, né? Caio, por que eu estou botando 20 anos? Porque a média do nosso canal é entre pessoas de 30 e 40 anos, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou usando ali os 40 anos como data limite, a grande maioria dos nossos inscritos, para chegar aos 60, que é mais ou menos ali o tempo de aposentadoria que a gente teria a partir desses 40 anos, tá bom? Então vamos calcular isso daqui.
Olha lá, em 20 anos, investindo R$ 300 todos os meses, daria um total investido de R$ 72.300. Né? Isso foi o dinheiro que a gente colocou. Porém, a gente acumulou R$ 276.000. Da onde saíram esses mais de 200 mil? Exatamente 203.957. Eles saíram exatamente do poder dos juros compostos. O que é? A gente coloca um valor, esse valor ele rende no mês seguinte, já vou mostrar aqui para vocês. A gente continua colocando os mesmos 300, mais esse valor que ele rendeu, e a gente continua sempre reinvestindo esse valor. É isso daqui aqui embaixo, gente. Vou botar aqui como tabela. Então, ó, no primeiro mês tivemos R$ 300, ficou aqui. No segundo mês, esses R$ 300 ele gerou R$ 2,85. Então a gente colocou mais 300, foi para 600, acumulado 602,85. Esse 602,85 já gerou no segundo mês R$ 5,72, mais os 300 e assim sucessivamente. Lá no final dos 20 anos, vou puxar aqui para o final, a gente tem investido do nosso bolso os 72.300 que a gente viu lá em cima. Porém, isso vai render para a gente todos os meses, se a gente parar de investir, um salário de R$ 2.593,89. O que é isso? É o valor do nosso dinheiro reinvestindo, é o poder do juro composto agindo na nossa grana. Então a gente tem lá do acumulado, 1% sobre isso todos os meses vai dar um saláriozinho a mais de R$ 2.593. Aí entra aquele ponto que a gente falou: Caio, vou ficar rico? Não vamos ficar ricos. Mas aqueles R$ 300 que você tirou todos os meses durante 20 anos, tá aqui. R$ 2.593 é o que você vai ter a partir de agora, todos os meses, se mantendo esse 1% de juros, caindo na sua conta. É uma boa grana, concorda? Quanto você precisa trabalhar para ganhar R$ 2.593? Acho que bastante, viu? É uma grana considerável. São 2 salários mínimos praticamente. E isso sem fazer mais nada a partir desse momento. E pensando também, você trabalhou ali até seus 60 anos. Acredito que vamos ter mais algumas mudanças aí nos fatores de aposentadoria, principalmente na idade. Mas se nada mudar, por exemplo, para as mulheres, aos 62, você se aposentaria, teria sua aposentadoria, mais esse valor de R$ 2.593. Já é um valor ali interessante. Se você conseguir se aposentar, vamos supor que com um salário mínimo, R$ 1.500 hoje, mais os R$ 2.593, você teria um valor total mensal de R$ 4.000. Já dá para viver um pouquinho melhor do que com esse um salário mínimo. Pelo menos, eu acredito que sim. Esse é o fator dos juros compostos, tá, gente? O que isso muda? Fiquei rico? Não ficou rico. Mas você tem ali uma tranquilidade naquilo que a gente falou que é o momento mais difícil da nossa vida. E deveria ser o melhor, porque assim, trabalhamos a vida inteira para chegar nesse momento, para aproveitar. E a gente chega, tá na televisão, tá em um monte de lugares, é só fazer uma pesquisa rápida. É o momento que a gente mais sofre. Plano de saúde é uma fortuna. Depender do SUS está cada vez mais difícil, as filas estão cada vez maiores. Tudo caro. Cesta básica está cara. Remédios, gente, tem remédio aí que é 600, 700 reais. Muitas vezes não estão disponíveis ali no SUS, a gente tem que correr atrás. Deveria estar, mas aí está em falta, porque o dinheiro que deveria ser para comprar sumiu, a gente nunca sabe o que acontece, né? É complicado, a gente sabe, a gente está vivendo isso todos os dias. Então a ideia é exatamente tentar aliviar esse momento de pressão, né? E não me aposentei ainda, Caio, estou continuando trabalhando.
esse dinheiro vai fazer também com que você tenha uma tranquilidade, né? Então você pode ali precisar um mês, não é o ideal, mas precisou um mês, um pouquinho de mais tranquilidade, você tem ali um saláriozinho que te ajuda, né? Então a partir desse momento que você estabeleceu a meta, chegou naquela meta, aí você decide o que você vai fazer, né? Então quero chegar nos R$ 2.500 porque o que eu preciso, as minhas contas, R$ 2.000 paga tudo. Então assim, cheguei nos 2.500, nesse momento eu consigo parar e pensar, e aí? O que eu vou fazer a partir de agora? Vou continuar até chegar ao ponto da aposentadoria? Vou parar aqui e dar uma tranquilizada porque trabalhei muito, por muito tempo, sem ter essa tranquilidade? Vamos dar o nosso exemplo aqui, a gente que trabalha com iFood, trabalha por conta própria. Você está pagando para se aposentar? Você é MEI? Você é simples? Você paga o carnê do INSS lá todo mês? Não está pagando? Então, sinto lhe dizer, a gente vai sofrer na aposentadoria. Por quê? Porque não está pagando o valor, não garante que tenha uma aposentadoria, vai conseguir seguir nesse ritmo com 70, 80 anos? Essa é a média, gente. Hoje você pode ver uma pessoa de 70, 80 anos vive até mais. Então, como que a gente vai sobreviver com isso? Vai conseguir descer que nem eu, andar 10 minutos para chegar até o entregador e voltar aqui para o apartamento para entregar um pedido? Não acho que aguento não, viu? Vou ser bem honesto. Então, hoje o nosso plano é fazer aqui os investimentos. Tá? Agora, da calculadora, eu vou mostrar para vocês a minha carteira de investimento. Tá? Eu vou mostrar para vocês os meus investimentos lá na Rico e vou mostrar também para vocês a B3, a Bolsa de Valores, porque é lá onde está investido. Eu não invisto na Rico, que nem eu falei. A Rico, ela é intermediadora. Eu compro as ações na Bolsa de Valores, que é o site que é a B3. É a bolsa aqui de São Paulo, do Brasil, mais importante. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou ficar pequenininho aqui e vou colocar a tela grande do site da Rico, que é a minha corretora, tá? Vamos mostrar aqui. Então aqui é o que eu tenho. Esse é o meu patrimônio hoje. Patrimônio é tudo o que eu tenho aqui na Rico, tá? Então vamos olhar aqui a minha carteira. Então aqui é o que eu tenho. A minha carteira ela é composta por fundos imobiliários, renda fixa, ações, fundos de investimentos, né? E aqui o que eu tenho a receber das ações e dos meus fundos imobiliários. Isso aqui é provento. Isso é minha carteira rendendo dinheiro, tá, gente? Vamos lá? Então, nos meus fundos imobiliários, eu tenho um montante de R$ 9.667,87 centavos. Esses são os fundos que eu tenho, os valores que eu tenho em cada um deles, quantidade de cotas. Aqui ele mostra a minha rentabilidade com os proventos. O que é isso, Caio? Rentabilidade com proventos é o quanto eu estou ganhando sobre o que eu investi. Então, desse daqui, por exemplo, o KNCR11, ele tem 13% de tudo que eu tenho na minha carteira, um total de 2.376 desse ativo. Ele me rendeu 10% disso, ele se pagando, gente, tá? Ele valorizando a cota ou ele me pagando os dividendos mensalmente, tá? Então a gente tem alguns positivos, ó, aqui ó, tem um caso inclusive negativo. Alguns, tá vendo? Tenho, ó, XPCA11 tá 0,37 negativo, VSLH11 menos 36%, TORD11 menos 32%. Mas você vai ver também que eles têm um impacto bem baixinho. Por quê? Porque tem valores baixos. Você lembra que a gente falou aqui ó, do KNCR11? Ele tem R$ 2.300. Esses outros, vamos descer aqui, ó. Um tem 215, outro tem 204 e outro R$ 150.
87%, nem 1% da minha carteira é isso. Por quê? Porque em algum momento eu detectei que esses não eram bons ativos para eu ter na minha carteira e parei de investir. Errei quando comprei. Porém, acertei em reanalisar e não comprei mais. A minha carteira é uma carteira de longo prazo, eu não vendo os meus ativos, principalmente de fundos imobiliários, tá? Porque eles vão me pagar ao longo do tempo. Pode ser que esse fundo lá na frente ele venha melhorar, voltar. Alguns deles eu desacredito, mas eu não vou vender. Se eu vender em baixa e seguir a manada, que a gente costuma dizer, eu vou fazer que nem a grande maioria, né? Comprar quando o fundo está lá em cima, vender quando ele está lá embaixo e ter prejuízo, né? Então, deixa ele ali, eu só não vou mais investir dinheiro nele por um bom tempo. Se em algum momento ele mudar a estratégia, começar a ter bons resultados, talvez eu volte a investir. Se não, deixa ele ali quietinho, tá? Nossa, Caio, mas quanta coisa você tem investido? Assim, para investimento a longo prazo, a estratégia é sempre diversificar a carteira. O que é isso, Caio? Diversificar é comprar coisas, ações diferentes. Por quê? Porque se uma der errado, como esse exemplo, outra vai dar certo, como o KNCR11. Então, você não fica dependente de um ativo só e ele dar problema. Que foi o que aconteceu lá no começo, quando eu comecei a contar da história da Espaço Laser, a empresa que a Gabriela trabalhava, né? Eu só tinha uma ação, essa ação deu ruim, tive prejuízo. Falando em ações, vamos dar uma olhadinha nas minhas ações aqui? Vamos diminuir. Vamos lá para as minhas ações. Olha lá. Então eu tenho da minha carteira 10% é em ações, gente, tá? De tudo que eu tenho, 10% está em ações. A minha estratégia atual é chegar em um valor hoje de R$10.000 em fundos imobiliários, que eu vou chegar esse mês, daqui a pouquinho. Na verdade eu já cheguei e vou mostrar para vocês, mas é porque eu ainda não comprei, não fiz o meu aporte no mês de julho, tá? E vou explicar também, tem um bom motivo para eu não ter feito ainda. Quando eu chegar nesses 10 mil, aí eu vou começar uma nova estratégia, que é investir mais em ações e balancear, deixar a minha carteira mais equilibrada. Como eu faço isso? Vendendo os meus fundos imobiliários? Não, investindo em outros lugares, tá? Então, hoje eu tenho ali, ó, 55% de fundos imobiliários, 30% de renda fixa, 10% em ações, 0,7% em fundos de investimento, R$122. Esse é bem bacana, esse no final é muito legal de entender. Mas vamos aqui nas ações. Então eu tenho aqui nas ações, eu tenho Itaú, eu tenho Taurus, Bradesco, Copel, mais um banco. Então aqui a gente tem 3 bancos e uma de energia e uma outra de armas. Caio, você gosta desse negócio de armas? Não, aqui é um negócio, tá? É investir em empresas que eu estudei e tinha a chance de uma boa rentabilidade. E se vocês olharem aqui, hoje ela está com uma rentabilidade de 2,96%, só que de dividendos ela já me pagou esse ano uma boa grana, tá? Depois eu vou mostrar para vocês se dá para ver certinho isso. Então aqui, essas aqui são basicamente ações de empresas que me pagam. A Itaúsa quase que mensalmente, Bradesco de tempos em tempos, são empresas boas pagadoras de dividendos e são perenes. O que é isso, Caio? São empresas que estão lá e vão estar por muitos e muitos anos. Você lembra quando veio o Itaú, quando começou o Itaú? Você lembra quando começou o Bradesco? Eu não tenho nem ideia, vou mentir. E você imagina um mundo sem o Itaú ou sem o Bradesco? Os piores trimestres, né? O balanço é trimestral. Os piores trimestres dos caras são ganhos bilionários, trilionários. Então, assim, mesmo quando tá ruim, para o banco tá sempre bom, né? Então, assim, investir em banco eu acredito ser um dos lugares mais interessantes, ao meu ver, gente, tá? Não é que você tem que ir lá e comprar essas ações. Você vai estudar, entender a sua estratégia
e comprar as que você acha que faz sentido com a sua estratégia, tá bom? Então aqui é a minha renda variável. Lembra que eu falei da renda fixa? Tem um bom valor em renda fixa, um valor considerável. Por quê? Esse momento é um momento da renda fixa aqui no Brasil. A renda fixa ela tem gerado bons valores. Vamos mostrar aqui? Olha isso aqui, gente. Eu consegui papéis interessantes. Então eu tenho pré-fixado e um pós-fixado. O que é o pré-fixado? O pré-fixado, quando eu compro esses papéis, eu já sei o quanto eu vou ganhar lá no final. Ele já me fala. Então eu tenho esse daqui, ó, CDB Master, né, do Banco Master, com juros mensal, ele me paga mensalmente os juros disso. Eu vou levar esse papel até outubro de 2030. O valor que eu apliquei, o valor que ele tem hoje, por que ele tem... Nossa, cara, só tem R$20, sempre lembra, ele me paga todos os meses. Então ele volta para cá. O total dele é 10% ali da minha carteira. E a rentabilidade dele é de 15% ao ano, dá mais de 1% ao mês, né? Então, assim, muito interessante esse papel. Foi ali um momento que eu achei bem legal de comprar, um ativo bacana. Olha lá, o rendimento bruto dele, rendimento líquido. Por que tem uma diferença, Caio? Renda fixa paga a grande maioria imposto de renda. Então ali ele pagando o impostinho de renda dele, tá? Liquidez. O que é liquidez? Liquidez é quando ele vai finalizar, parar e voltar integralmente tudo para minha conta. Então aqui um exemplo de um dos meus ativos ali de renda fixa. Temos outros mensal, esse daqui ele vai pagar só lá no final. Olha que bacana, eu consegui esse aqui 16,5%. Queria ter comprado mais, mas nem sempre a gente tem dinheiro para isso. Por isso tem um negócio que o pessoal chama de reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade nada mais é do que você juntar um dinheiro, deixar ele paradinho e quando acontecer de ter um ativo muito bom, um fundo imobiliário interessante descontado, e assim por diante, que é algo que você veja que vale a pena investir e tenha o dinheiro para poder investir. E agora vamos falar desse fundo de investimento aqui, gente. Isso aqui que é esse R$ 122,33. Gente, isso aqui em alguns vídeos a gente fala lá do cartão de crédito, né? Falando no nosso vlog. Esse daqui é o que a Rico me paga todos os meses como cashback. É o famoso cashback da Rico. Tudo que eu compro com cartão de crédito da Rico, eles me devolvem 1% como cashback. Então, a cada 2 meses, eu vou lá, deixo acumular esses 120 e pouquinhos reais. Esse mês é o mês que eu vou sacar. Eu saco e compro alguma coisa. Compro ação, compro fundo imobiliário, e vou fazendo essas comprinhas ajudando nas minhas compras. Então, além do valor que eu separo mensalmente de R$500 todos os meses, gente, são 2 coisas que eu não deixo de pagar: a pensão do Vinícius e os R$500 de investimento, né? A pensão para não ir preso, brincadeiras à parte, porque é a minha obrigação, e os R$500 de investimento, porque é a minha obrigação comigo também, tá? Por quê? Porque eu acredito que a médio e longo prazo, eu tenho planos aí entre que a 15 e 17 anos eu não precise mais trabalhar. Minha meta é chegar nos 50, tá? Ao chegar aos 50, eu vou parar e olhar para tudo que eu tenho e pensar, e agora? Agora eu decido o que eu quero da minha vida. Vou continuar trabalhando ou não? Ou vamos eu, Gabriela, vamos para a praia, vamos para no meio do mato, pegar uma casinha lá e viver tranquilamente, passeando por aí, sem se preocupar. Lógico, com padrão de vida dentro do que eu imaginei. A nossa meta, lembra que o nosso salário, a gente sempre fala, é de R$6.000, a gente precisa chegar no mínimo nos R$6.000. A conta que eu tenho é exatamente chegar ao ponto de ter um patrimônio acumulado que me pague R$6.000 mensalmente para eu poder aproveitar a minha vida também. Por que aos 50?
Porque os 50 é o momento que a gente ainda está plenamente ativo, saudável, mentalmente muito bem, a gente está no auge, né? Aos 50 anos você vai ter a experiência acumulada, fisicamente vai estar muito bem ativo e a cabeça boa, poder aproveitar muito bem esses momentos. Por isso que eu falo ali 17 anos, eu tenho 34 anos, então já tem ali alguns meses, vou mostrar para vocês que eu estou investindo, então vai dar ali seus 16, 17 anos ali investindo ao total, para chegar aos 50 anos de vida e aí ser o marco onde eu vou decidir. Espero chegar antes? Espero. E vou mostrar nessa tela aqui o porquê eu espero chegar antes. Então, gente, esse aqui é o site da B3, tá? A B3 é a Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Vamos mostrar? Nossa, Caio, por que tem só 11.400 mostrando? Porque não mostra as minhas compras de renda fixa, tá? Que é só renda variável. Então vamos lá, olha lá, 9.452 de fundos imobiliários, as ações 1.737 e os meus fundos de investimento 215. Nossa, Caio, mas deu uma diferença também. Sim, a B3 ela tem um tempo de resposta de 3 dias úteis, né? Então, se eu compro hoje, se eu compro ou vendo, né? Se eu faço uma transação hoje, ela só vai contabilizar aqui daqui a 3 dias úteis. Então, algumas das minhas movimentações ainda não apareceram aqui, tá? Por isso dá essa diferença. Aqui está um negócio muito legal. Lembra que eu falei que eu voltei a reinvestir em novembro, né? Então, em novembro, olha lá, foi quando eu comprei. Em dezembro veio o nosso primeiro rendimento. Olha lá, gente, 1,76. Janeiro a gente continua investindo, ó, 24,31, já melhorou um pouquinho. Fevereiro, março e a escadinha subindo. Pô, Caio, mas por que maio e junho tem uma diferença aqui? Porque em maio eu tive 2 ações que me pagaram. Lembra que eu falei que as ações pagam de tempos em tempos? Aqui é a constância dos fundos imobiliários. Aqui é a ação, tá? Pô, Caio, mas se fundo imobiliário paga todos os meses e as ações não, vou comprar só fundos imobiliários. Existe já uma parcela das pessoas que fazem investimentos que tem feito isso. Mas lembra que eu falei sobre diversificar? Diversificar é isso, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários e eu tenho renda fixa. Então eu diversifico os meus investimentos nesses 3 tipos diferentes. Por quê? A ação ela tem um poder maior de valorização. Então isso pode fazer com que eu acelere esse processo, tá? E os fundos imobiliários eles me dão a constância dos valores, a previsibilidade na realidade de quanto eu provavelmente vou ganhar. Por que provavelmente, Caio? Porque a gente está falando de renda variável. Pode acontecer de dar algum erro ali no meio do caminho, tá? Então, um ou outro, vocês viram lá que eu tinha alguns fundos imobiliários com problemas. Um deles não paga já durante um tempo. Só que, como eu tenho uma quantidade maior de fundos imobiliários, esses outros compensam esse um, né? Se eu tivesse todo o dinheiro investido nele, eu tinha ali perdido uma boa grana. Então, quando eu perco ele, ele perdeu 30%, mas ele tem menos de 1% de relevância na minha carteira. Então, isso pulveriza, esses 30% desse ativo, eu quase não senti dele na minha carteira. Por isso que você vê mesmo essa perca dele, eu continuo em crescimento. Junho, ó, você vê que de abril para junho, se fosse considerar só os fundos imobiliários, teríamos continuado aqui. E julho, hoje é dia 9, já tem um valor aqui, a gente vai até o final do mês para ter esse ganho maior. Em julho, é quase certo que eu vou passar dos R$100 só de fundos imobiliários. Eu já tenho um pagamento maior que isso, porque mensalmente eu já recebo mais de R$100 por mês e vou reinvestindo. Mas não aparece aqui porque dentre esses valores tem o meu pagamento da renda fixa. Lembra que eu te falei que ela paga mensalmente?
Então, esse valor já passa dos R$100 por mês. Por que eu falei que eu acredito que antes dos 50 eu chego e atinja a minha meta? Eu tinha feito as contas e a minha primeira meta era chegar aos R$100 de pagamento de dividendos ao final de 2023. A gente está em julho e eu cheguei nessa meta. Então assim, gente, acredito que a gente vai conseguir chegar lá um pouquinho antes. Por quê? Estou estudando mais, cada vez mais tenho conseguido resultados relevantes, melhora a minha capacidade de investimento e de rentabilidade. Deixa eu botar aqui, vou botar aqui para vocês os proventos. Então a gente tem aqui, quando a gente quer dar uma olhadinha, tudo que me pagou cada um deles. Olha lá, o MCHF11, aqui é o nome do fundo, tá, gente? MCHF11 é o apelido. O que é o nome dele? Ó? É a empresa dele, ó, é a Mauá Capital Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário. Ela me pagou no dia 18/5 o valor de R$10. Vamos pegar aqui em julho. Vamos pegar o que a gente tem pago aqui em julho, para vocês terem uma ideia sobre pagamentos e crescimentos. VGHF11 em julho me pagou R$12. Agora a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar fevereiro, vamos achar ele aqui, ó, VGHF11. Olha lá o VGHF11, gente. Dia 7/2 ele tinha me pago R$1,90. Olha a evolução, hein? Que bacana. Quase 10, mais de R$10 a mais ali, né? Muito bacana isso. Isso o que está acontecendo? A gente está reinvestindo, né? Esse dinheiro. Eu invisto os R$500 ali todos os meses. Quando dá para investir mais, eu invisto mais. Tem meses que eu paguei ali 1.000, 1.500, 800, mas o mínimo que eu tenho é R$500, né? Então eu tenho os R$500. Hoje eu tenho o cartão da Rico, que lá no começo eu não tinha. Então ele não entrou nessa minha conta. Então além dos 500 eu tenho o reinvestimento, né, dos dividendos que são pagos mensalmente. E tenho também o que a Rico, né, quando eu uso o cartão dela ali, ela me paga de volta como cashback em forma de investimento. Eu pego esse dinheiro e reinvisto. Então cada vez mais vai aumentando. Vocês viram que os 500 não são 500, é sempre um pouquinho mais. Esses 500 já estão virando ali garantidos 650 pelo menos. E isso vai virando uma bola de neve, gente, porque cada vez mais vai aumentando, então sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. Então nessa conta, vou fazer uma brincadeira aqui bem simples. Esses 650 a 1% ao mês, mês que vem, de 650 vai virar 656,50, né? Se fosse só 1% ao mês. Hoje minha carteira eu consigo de proventos ali 1,1, um pouquinho mais. Esse 0,1 faz uma diferença gigante daqui a 15, 20 anos lá na frente. É absurda essa diferença todos os meses e é muito importante. E é isso que eu estudo todos os meses, que a gente tem que batalhar todos os meses para aprender mais. Brigar por esse 0,1, 0,2, porque isso vai fazer uma grande diferença de tempo, né? Vai economizar tempo ou vai aumentar o volume na data que a gente estipulou como final para a gente poder decidir ali, né? Que nem o meu é os 50 anos, né? Ou os R$6.500. O que vier primeiro. Se alguém quiser ir me depositar R$500 mil, não vou ficar triste, vou fazer desse R$500 mil a minha aposentadoria. Ou se a Gabriela der a sorte que ela anda dando nos sorteios da vida. Gabriela, ajuda a gente, né? Porque ganhamos na Doriana, ganhamos um show aí super bacana. Pô, tá na hora de ganhar 1 milhãozinho aí nesse sorteio, meu. Não é que os outros estejam ruins, não, pode continuar ganhando. Mas esse 1 milhãozinho aí, esse R$500 mil dessas campanhas que tem aí das coisas do mercado ajudam bastante também, viu? Aqui, gente, tem um número muito legal, eu vou mostrar aqui para vocês, eles separam
um resumão bem legal que o site coloca aqui pra gente. Resumo geral, né? Tá aqui. O quanto eu recebi esse ano de proventos. Então, esse ano eu já tenho R$ 428,92 recebidos. Olha que legal, R$ 500 em 7 meses. É como se eu tivesse colocado mais um mês aqui sem ter feito nenhum esforço, né? Lembra? R$ 500 por mês, eu já estou nos 428. Ainda tenho esse mês de julho já garantidos R$ 61, e ainda tem algumas empresas que não falaram o valor que eles vão pagar, porque durante o mês esses proventos desses fundos imobiliários, cada fundo imobiliário fala que vai pagar em tal data. Então ele tem já um prazo ali. Tem fundos imobiliários que falam no último dia do mês quando e quanto eles vão pagar. Tem fundo imobiliário que fala no dia 2, fala no dia 3, fala no dia 15. Então, dos que eu tenho, até o dia 15, os fundos imobiliários disparam o valor e a data que vão pagar. Então tem, além dos R$ 25, ó, dos R$ 25 que eu já recebi esse mês, já tenho programado R$ 61,40, e eu tenho mais 4 fundos imobiliários que vão falar ainda quando vão pagar, tá? Então já são aqui garantidos 86, e tem mais alguns ali que eu sei que vai dar mais ou menos R$ 18, seguindo a média, tá, gente? Então vamos passar dos R$ 100 aqui. Show, né? Vamos atingir também a meta de R$ 1.200, tá? Então acho muito interessante isso, porque R$ 1.200 é aproximadamente R$ 100 por mês. Olha que bacana, hein? R$ 100 por mês. O que tem aí de conta na sua casa que R$ 100 pagaria? A água, a luz, o celular, a internet? R$ 100 por mês, todos os meses. É uma conta já que eu não precisaria me preocupar. Só que hoje a ideia é continuar investindo. Então, R$ 100 todos os meses seriam ali aproximadamente, um total ali no mês de investimento, aproximadamente 680. Porque é 500, R$ 100 daqui de reinvestimento e os R$ 80 ali da Rico do cartão de crédito. Olha que bacana, a loja do iFood, ela me dá lucro no pedido e quando eu faço compra, né? Então, quando eu compro mais barato, eu tenho uma lucratividade melhor, e em todas as compras eu tenho cashback aqui de 1%. Olha que bacana. Valeu, o iFood tá me ajudando nessa também, hein? Gente, voltei aqui para a parte da calculadora para a gente finalizar o vídeo com algumas coisas muito interessantes, tá? Vamos fazer a minha conta aqui para vocês verem. Vocês viram lá que eu tenho R$ 17 mil investidos. Meus aportes estão ali aproximadamente, vamos botar 650 fechado, números redondos, tá? Eu tenho hoje uma taxa de juros de 14% de rentabilidade ao ano. Pelo período, lembra que eu falei, eu tenho 34, então são 16 anos. Eita, pega, gente. 16 anos. Olha lá, gente. Então, esse daqui é o meu caso, tá bom? Então, eu tenho aqui um valor total final dos 16 anos, lá os meus cinquentinha, R$ 560.892,18. Meio milhão, hein, gente? Valor interessante. Tô rico? Gente, não. Meio milhão hoje tem, dependendo do apartamento que você vai comprar, você não chega nem perto. E não tô falando de apartamentos gigantes, imensos. Apartamentos comuns. Vale meio milhão. O nosso apartamento aqui, gente, é um apartamento bem tranquilo, em Mauá. Ele deve estar valendo ali nos seus 280, 290 mil. Pagamos na época seus 215 mil, se eu não me engano, com a ajuda do Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, Minha Casa Minha Vida, ajudando a gente aí a ter a nossa casa própria. Então não dá para daria para comprar o nosso apartamento aqui à vista, tá? Mas o número mais interessante são esses dois próximos aqui, ó. Total investido significa quanto eu tirei do meu bolso e coloquei aqui de novo, tá? R$ 141.800
Poxa, Caio, mas você falou que você tem 560 mil. Sim. 419 mil reais é o efeito bola de neve. É o reinvestir todos os meses. Lembra que eu falei que dá 100 reais hoje por mês? E eu vou e reinvisto. Eu vou e reinvisto. Nesse meio do caminho, vou dar um exemplo para vocês. Da última empresa que eu saí, eu precisei pagar uma conta um tempo atrás e tive que fazer aquele saque aniversário do FGTS. Quando eu saí da empresa, eu não recebi lá o meu FGTS, eu só recebi a multa. Hoje, trabalhando como MEI, eu pretendo receber em 3 anos, que é uma das categorias para saque do FGTS, esse valor de volta, né? Ele está lá parado, não é que eu perdi, ele está lá parado. Então, em algum momento, quando eu receber, eu vou pegar esse dinheiro, pelo menos metade eu já me comprometi a investir esse dinheiro, tá? Segunda coisa, o saque aniversário ele se mantém. Então agora em outubro eu recebo de novo uma parcelinha. Vamos colocar ele lá. Todos os anos tem um imposto de renda. Tem ali um valorzinho a restituir em alguns casos, alguns anos, né? Esse ano, por exemplo, a gente vai restituir ali uns 1.000 e poucos reais. Esse valor já está 100% comprometido com o investimento. Não vamos fazer mais nada com ele. Então, já é mais 1.000zinho, praticamente 2 meses de investimento. Então, isso ao tempo vai aumentando, tá, gente? Quanto que dá isso por mês, Caio? Vamos ver? Aqui, isso aqui é muito legal, ó. Ó lá, gente. Então, em um ano, eu vou ter um valor total de 27 mil, tá? Eu vou ter investido 24.800 do meu bolso, vou ter rendimento de 2.800 e vou ter um total de 27.668 reais. Quase não deu diferença, quase tudo fui eu que coloquei. Isso em um ano. Em 10 anos, né, 120 meses, vamos achar aqui 120 meses. Olha que legal. Isso aqui é o fator tempo, é uma das coisas mais importantes, gente. 10 anos, a gente passou um pouquinho ali da metade da nossa jornada, né? Então, 120 meses, eu terei colocado no meu bolso 95 mil reais, porém já vou ter acumulado ali 223.300. Olha que legal! Um total de rendimento de 128 mil. Olha que bacana, hein? Já vai estar me pagando 2.400 todos os meses. Tá vendo que o 650 começa quase que se tornar irrelevante, mas a gente vai continuar com ele bravamente lá todos os meses, tá? E finalmente, meus 50 aninhos. Olha lá. Aos 50 anos vou ter colocado 141.800, vou ter meus 560 mil reais, 420 mil foi só de juros, gente. Eu não precisei se preocupar porque o tempo me pagou isso, né? Os meus aportes fizeram render e esse rendimento gerou um total de 420 mil. E olha aqui que bacana, 6 mil reais. Que legal, hein? 6 mil reais é o valor que a gente fala todos os meses das nossas contas. Aqui com uma vantagem. Primeiro, as crianças já não vão ser mais crianças, né? Já vão estar todos bem adultos. Aqui também, esses 6 mil reais que a gente fala hoje, a gente tem a parcela do nosso apartamento, que já vai ter acabado. Então é mais 1.000 reais ali, vamos arredondar, a mais sobrando. Vai dar pra gente viver bem com esse dinheiro, tá, gente? Vamos estar ricos com 6 mil reais? Não, não vamos estar ricos. Mas a gente vai ter uma tranquilidade, a gente vai poder aproveitar com a qualidade de vida razoável essa parte boa da nossa vida, né? Com mentalidade boa, com capacidade de curtir, o corpo vai estar bem, esperamos, né? Lógico. E poder curtir o que de melhor tiver à disposição pra gente, né? Porque trabalhamos muito para poder chegar e curtir também. Aqui eu quero mostrar para vocês, antes da gente acabar, o fator mais importante, que é o tempo, tá, gente? Vamos botar aqui
Isso a gente está falando que eu comecei aos 34 anos, né? 33 para 34 anos. Você que é mais novo, que está aí com seus 20, 25 anos, né? Não consegue pagar seus R$650 ali todos os meses, mas consegue quinhentinho. Vamos botar aqui, ó. Quinhentão. Vamos lá, ó. 500 pila. Vou manter os 14%. Vocês viram que eu tenho na renda fixa de 16,5% ali ao ano. Vou manter os 14%. É bem tranquilo isso para você que vai começar a estudar e vai conseguir rendimentos acima disso, tá? E não tem os 17 mil, vou botar zero. Vou botar zero. Só que você tem mais tempo que eu, né? Então você também quer parar aos 50, mas você tem seus 20, vamos colocar aqui 25 anos, são 25 anos então até os 50. Vamos fazer essa conta? Ó, vamos lembrar aqui o meu, eu tinha chegado aos 560 mil, com 17 mil aqui e 650, tudo bem mais, né? Vamos calcular. Olha aqui, olha esse número, gente. Eu aumentei um pouquinho a mais de tempo, né? Deu aqui 8 anos a mais, menos valor, menos dinheiro investido de início. A gente chegou a R$1.159.000 investidos. Vamos ver quanto que dá isso lá naquela nossa tabelinha? Só para vocês verem. Quando você tiver os 50 anos, você vai ter uma renda de R$12.445. Cara, olha isso. Que sonho. Sabe como? Pagando R$500 por mês para você, investindo em você, investindo no seu futuro, né? Tempo é fator predominante. Infelizmente, eu falo isso para os meus filhos, Maria Clara, Vinícius, falo para Ana Luísa. Se eu soubesse disso há 10 anos atrás, faria uma diferença gigante na minha vida. Gigante. Se eu tivesse aprendido isso na escola e desde o meu primeiro salário eu tivesse entendido isso, teria mudado a minha perspectiva de vida, tá? Vou mudar aqui para vocês verem como o tempo é fundamental e predominante. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Vamos usar o teto de 50, tá? São 34 anos. Vamos supor que desde o início eu tivesse guardado R$300, taxa de juros de 14% ao ano, 34 anos, fazendo esse acúmulo de capital, né? 16 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Com 34 anos de período, vamos calcular aqui, gente, R$300 por mês por 34 anos. Vocês viram que eu diminui o valor, né? Tá menos. Olha lá, R$300 por mês. É menos de R$100 por semana, tá? É R$10 por dia. Por 34 anos. Isso você que tem 20, hoje, é quando você se aposentar aos 54 anos, tá? Você vai ter um total acumulado de R$2.324.089. Isso dá, lá no final, vamos lá, R$25.000 de salário. Eu acho que com R$25.000 de salário, qualquer um de nós poderíamos parar e pensar, quero continuar trabalhando ou quero ir curtir a minha vida? E estamos falando de 54 anos, se você começou ali com seus 16. Pô, Caio, mas eu tenho 40 anos, não vou poder mais, não adianta mais guardar para mim? Lógico que adianta. Vamos fazer uma conta aqui. Você tem 40 anos, homem, não tem nada guardado, 500 pau por mês, certo? Taxa de juros de 14%, isso a gente já conversou, né?
Hoje, para se aposentar, a idade inicial 65 anos. Então a gente está falando de, se você tem 40, mais 25. Vamos ver o que mudaria na sua vida? Hoje você ganha ali, vamos botar a média ali, o brasileiro ganha em média 2.500 a 3.000 reais. 2.500 reais por mês, tá? Vamos calcular aqui o negócio? Gente, 500 reais, 14% de juros, por 25 anos, 65. Quando você para de trabalhar, olha o quanto você acumulou, 1.159.000. Você vai ter a sua aposentadoria. Ah, mas a minha aposentadoria é de 2 salários mínimos, é muito pouco. É 3.000 reais em valores de hoje, arredondando, né? Você vai ter seus 3.000 de aposentadoria, mais 12.445 reais. Eu acho que os seus 3.000 reais de aposentadoria não vai fazer nem diferença. Pode ser, ah, Caio, mas eu tenho 50. 40 passou faz uma década. Ah, não tem problema. Vamos seguir aqui? Vamos tirar 10 anos dessa brincadeira. Opa, 15 anos. Calcular. Mesma ideia. Vou estaria aos 65 com uma média de uns 2 salários mínimos, né? Estou com 50, mais 15 anos, 65. Olha lá, 280.000 acumulado. Nossa, cara, era 1.200.000. Eu venho com 280.000. O que eu vou fazer com isso? Lembra que você tem 3.000 ali de aposentadoria, né? Ah, mas 3.000 não dá para viver não, Caio. Muito mal. Concordo, muito mal. Mas, juntando os dois, você tem 3. Com mais 3 aqui, 6.000 reais. Acho que já dá para viver um pouquinho melhor, né? 6.000 reais já consegue tranquilamente aproveitar um pouquinho mais, passar seus diazinhos na praia, consegue comprar o seu remedinho com um pouquinho mais de tranquilidade, se não achar no SUS, consegue ir pescar, consegue comprar sua picanhazinha ali, pelo menos no final de semana. Então, vocês estão vendo, em datas e períodos diferentes, a gente consegue utilizar essa coisa do investir, que é um medo, que é uma coisa que sempre foi para o rico, né? Sempre foi separado. A gente que é pobre vai trabalhar para ter aposentadoria. O rico vai trabalhar para ficar mais rico, né? Não, a gente consegue ali. Vamos ficar milionário só se você começou lá no começo ou tem muito dinheiro. A gente com o tempo vai fazer várias simulações, tá, gente? Em vídeos futuros, em locais, em como fazer, onde estudar. Eu vou dar vários exemplos ao longo aí do nosso caminho, da nossa trajetória, mas vocês estão vendo que é para todo mundo. 300 reais, 500 reais. Ah, Caio, mas eu consigo mais. Maravilhoso. Ah, Caio, eu tenho mais tempo. Melhor ainda. Mas comece a fazer. Se é com 100, se é com 500, se é com 1.000. 100 reais, poxa, vamos tentar? Só pra gente acabar o vídeo, naqueles 100 reaisinhos, porque o Caio pegou pesado falando de 500. Vamos botar aqui, ó, 100 reais por mês, 25 reais por semana, gente. Você vai pegar lá o repasse do iFood e vai tirar 25 reais toda semana e vai investir na bolsa lá, comprar seu fundo imobiliário, sua açãozinha. Você tem ali seus 40 anos, 25 anos investindo até os seus 65, que é o tempo ali que a gente vai se aposentar mesmo. Ó os 230.000, gente. Ó que bacana. Vai dar ali, acho que uns 2.400, vamos ver? Ó a sua aposentadoria aqui, ó. 2.500 reais. 100 reais por mês. Gente, 100 reais por mês. É um bico que a gente faz, é aquele bolinho, né? A gente que está falando aqui do nosso iFood, é aquele bolinho que a gente vende aqui pro prédio, né? Que a gente fala que a gente sempre tem o valor do repasse do iFood, mas a gente vende os bolinhos aqui pro prédio. 25 reais são 3 bolinhos, gente. 3 bolinhos de pote que a gente vende por semana, já paga mais que isso. E aí, vamos partir nessa jornada junto comigo? O que você acha? Bom, pessoal, você que assistiu até aqui esse nosso primeiro vídeo de investimento, foi o meu primeiro vídeo aqui sozinho.
Espero que você tenha gostado. Agradeço muito a sua ajuda, estar aqui comigo até esse momento, né? Espero que tenha ajudado você a começar a entender. É muita coisa, gente. Eu fiquei 2 anos estudando. Não vai ser em um vídeo que você vai tirar todas as dúvidas. Isso foi uma introdução. Isso foi muito para apresentar esse mundo de investimentos e o que eu tenho feito, tá? Muita gente não tem nem ideia do que era de uma corretora, nunca tinha visto essas contas. É tudo muito confuso. Espero que eu tenha conseguido iluminar, nem que seja só um pouquinho, porque ao longo da nossa trajetória a gente vai tirando dúvidas, a gente vai estudando junto, a gente vai investindo junto e vai aumentando cada vez mais isso e tendo esse fator que é chamado de bola de neve, né? Que cada vez mais vai aumentando e aumentando e aumentando. E eu posso falar para vocês, gente, cada vez que você vê de um mês para o outro aumentando 5, 10 reais, você vai querer colocar aqueles 100 virar 200, os 200 você vai apertar, vai tirar de um lado, vai tirar do outro. Aquela pizza de 50 reais, você vai deixar de comer o final de semana inteiro, em vez de comprar na sexta, no sábado e no domingo, você vai comprar ela só na sexta. A do sábado e domingo você vai juntar para comprar mais ações, né? A Coca-Cola vai virar o copo d'água gelado, 10 reais de uma Coca-Cola já vai virar mais um fundo imobiliário. É muito empolgante, é muito legal, é viciante e é um investimento em você. Gente, muito obrigado. Se gostou, dá o seu like, por favor, né? O seu like é o que vai ser ali o parâmetro para eu saber se você gostou ou não, né? Compartilha se você gostou, né? Manda para as pessoas que você acha interessante aprenderem um pouquinho mais sobre investimentos. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente tem nosso vlog, a gente está começando esse papo sobre investimento, a gente fala sobre como comprar e economizar dinheiro, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre a nossa vida, a nossa rotina e que muitas vezes podem estar ali interligados com a sua vida e a sua rotina. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo.